E olha, vou dar uma boa notícia para quem acredita em aliens, em vida extraterrestre. Mano, Walter. Esse ano foi descoberta uma galáxia. Olha só, quando eu tive no Flow, a informação que se tinha é que foram escaneadas no céu 2,3 trilhões de estrelas no universo. Uhum. Que já era uma informação que nos leva a crer que existem muita vida no universo. 2,3, 3 trilhões de estrelas. Pô, são estrelas como o Sol. Devem ter planetas orbitando. O nosso Sol tem 8 planetas orbitando, um com vida. Se você fala em 2 a 3 trilhões de estrelas, imagina quanta vida existe. Esse ano, o James Webb descobriu uma galáxia chamada... Foi intitulada o nome de Alcyones. Ela é 60 vezes maior que a Via Láctea. Só essa galáxia tem 100 trilhões de estrelas. Só essa galáxia. Eu tava falando no universo 2 trilhões. Aí descobriu uma galáxia com 100 trilhões. Imagina só. Agora, eu já achava que tinha muita vida espalhada no universo. Agora eu tenho certeza absoluta que tem muita vida. Mas certeza que visitam aqui também? Aí é o X da questão, né? Como saber? Eu tenho um material nesse meu garimpo histórico, que eu gosto muito de coisas antigas e documentos antigos, né? E nesse meu garimpo eu tenho um material que é um jornal na época. Ele é de 1713. E ele era para a corte portuguesa, para o rei Dom João VI. E nesse jornal tem uma matéria muito interessante da Irlanda. Você acredita? As pessoas liam um jornal em 1713, já tinha. Né? Gutenberg lançou a imprensa em 1470. Então, em 1713 já tinha jornais. Vendia esses jornais. E a corte tinha o jornal dela de informações. E eu acabei garimpando um jornal antigo. E esse jornal que eu adquiri na Hungria, provavelmente a pessoa não sabia o que estava me vendendo, né? Só falava húngaro. E aí o jornal estava em português e eu comecei a ler. E para minha surpresa eu tinha acertado na mosca e conseguido um jornal que descrevia um evento de um avistamento de objeto voador não identificado em 1713. Lembrando que naquela época já existia astronomia. Ela era bem desenvolvida, as leis estavam florescendo, né? As leis, enfim, das órbitas e tudo mais, já tinha Copérnico e tudo mais. E aí, nessa época, eles já sabiam se guiar pelas estrelas. Eles já não tinha GPS naquela época. A pessoa saía para viajar à noite e eles olhavam as estrelas, os barcos se orientavam pelas estrelas. Era muito comum as pessoas usarem as estrelas como seu GPS. Então elas conheciam meteoritos, conheciam cometas, elas já sabiam disso. Inclusive eu trouxe até um livro aqui, que esse aqui é de 1665, que fala de um avistamento de um cometa. Isso aqui só para te mostrar como eu tenho... Tu pode colocar aqui aí na direção do microfone, assim. Aqui, ó. Dá para ver o livro? Dá pra ver. Dá, sim. Dá? Dá O ano tá aqui embaixo, ó. 1665. Sim. Então, esse livro é escrito, inclusive, por um astrônomo da época, descrevendo um cometa. Então, as pessoas sabiam que eram alguns fenômenos do universo, já naquela época, porque o céu era uma coisa muito mais usada do que hoje, por incrível que pareça. E aí, nesse documento, eu encontrei um relato falando que na Irlanda, no corrente ano, mais de 1.000 pessoas avistaram bolas luminosas no céu, que lutavam entre si. E como é que você traduz isso? Né? Na linguagem de 1713, trazendo agora para os anos 2025, praticamente. Pô, eram objetos voadores que desenvolviam percursos no céu. Eles não estavam lutando no céu, eles estavam realizando acrobacias aéreas. Né? Então, se você lê esse material, que eu até trouxe aí, não sei se você quer tentar ler. Quer tentar ler? Material, eu trouxe uma xerox dele aqui. Pô, mano, volta que é. Mano, volta.
Então, esse documento ele fala explicitamente, ele tá num português bem arcaico. Pô, só uma pontuação aqui, Glauber. Tá em português arcaico. Eu não consigo nem ler o superchat direito, imagina o português aí antigo. Vai lá, tenta ler aí, vamos ver se ele consegue ler. Mano, volta. Aí, vamos lá. Em 17 de março. Deft, é isso? É deste. É que o F, eles tinham um som de S. Tá. Eles usavam com Deste ano, veio em Elston, certo? Já tô adaptando o F aqui pro S. Isso, é isso? Isso. Junto, Já tá aprendendo a ler o português. junto a Nevark, vila do reino de Irlanda, é isso? Isso. Aparecer no céu com O, né? Sobre as 7 horas da noite, entre 20 e 22, entre 20 e 22 graus ao noroeste do Zenit. Do seu horizonte. O que é isso? Uma luz. Porra, tá difícil. Quer que eu leia? Tá aparecendo, mano, volta aí no superchat, porra. Cara, vai, me salva aí, cara. Não é fácil ler, não. Eu sei que não é fácil porque... Tu já decorou isso aí, pô. Tu já sabe isso aí. Não, na verdade eu não decorei, mas eu leio muito esses materiais. Eu gosto de achar materiais de astronomia antigos e você encontra alguns com preços acessíveis no eBay. É que agora o dólar tá nas alturas, né? Bom... Mas tu gosta das alturas? Eu adoro. Então, às 7 horas da noite, entre 20 e 22 graus a noroeste do céu, horizonte, numa luz à maneira de raio de sol, cujo corpo era largo e comprido, saía da nuvem escura, a qual começou a se mover direita pelo zenite, por mais de 1 hora, seguindo o curso do sol. Ou seja, vamos traduzir aqui. Isso aqui é um relato de uma época... Tu me torou, hein, cara? Porra, tu viu a diferença de quem sabe ler pra quem não sabe, cara? Pô, tá difícil esse texto. Não, imagina os documentos de Santos Dumont em francês. Tinha que traduzir os documentos, passar para português. Aí tá aparentemente em português, né? Mas só que tá tudo trocado, né? As palavras também, algumas palavras daquela época não se equipara às palavras hoje, então você tem que buscar uma palavra similar que faça a tradução correta. Então, eu já tô acostumado com o documento antigo. Mas aqui o que ele tá falando é que entre 20 e 22, a noroeste do céu horizonte, apareceu uma luz que parecia um raio de sol. Isso de noite. Uma luz que parecia um raio de sol à noite. Bom, até aí ainda pode ser muita coisa. Cujo corpo era largo e comprido. Aí você já diminui as opções. Lembrando que naquela época ainda não tinha nem balões. Não existia. O balão começou em 1783. Estou falando de 1713. Não existia absolutamente nada que voava. Então a gente tem que se apegar a materiais, fenômenos, enfim, do universo aqui. O que pode ser largo e comprido? Pode ser um cometa. Só que aí ele fala assim, a qual começou a se mover à direita para o zenite por mais de 1 hora. Aí você já começa, opa, peraí. Por 1 hora apenas, porque o cometa, ou ele é rápido demais, ou se ele está muito longe, primeiro ele não vai ter a luz de um sol. E aí você vai ver ele mover bem devagar. Mas ele está muito longe, então ele vai ser como se fosse uma poeirinha luminosa ali. Vamos lá. Depois... e aí começa assim, ó. Por mais de 1 hora, seguindo o curso do sol. Pouco tempo depois, se viram sair dos seus corpos lúcidos de outra nuvem vizinha da primeira. Vai ficando mais interessante, hein? Vários das cores, porque uns eram negros, outros azuis, alguns cor de fogo, outros amarelos e de outras cores, em tanto número que ocuparam em grande parte o céu. E aí você já joga qualquer teoria de qualquer coisa fora, porque aí já não bate com um cometa, já não bate com um meteorito, estrela cadente, não é um eclipse solar, não dá pra saber o que é.
Parece fogos de artifício, do jeito que ele tá falando. Mas naquela época, em 1713... Logo entre estes que eles falam, meteoros, se começou a travar uma batalha, correndo com incrível fúria uns contra os outros. E aí é o que eu tô falando. Ele não podia chamar de avião, nem de satélite, ele chama de meteoro, mas não corresponde ao meteoro. Porque ele fala, inclusive, que eles começam a fazer uma batalha aérea. Então, ou seja, eles não estão se locomovendo em direção ao chão, ao impacto. Estão dançando no céu. Também não combina com um meteoro isso. Então, começou a travar uma batalha, correndo com incrível fúria uns contra os outros, avivando mais a sua luz ao tempo do combate, o qual durou perto de 1h30. Vendo-se entre tantas as estrelas daquele distrito, cobertas de um vapor espesso à semelhança do sol, quando o vemos por entre nuvens densas. Então, ou seja, de novo, o que ele está descrevendo não bate com nenhum fenômeno que possa ser algo conhecido. E isso que acende qualquer pulga atrás da orelha, porque você vai falar, pô, o cara está descrevendo um negócio que é um objeto voador não identificado, literalmente falando, por nuvens densas. Neste mesmo tempo se viu a céu a nordeste e sudoeste limpo e claro, estrelas resplandecentes como nas noites frias do inverno em que não aparece a lua. Perto das 9 horas se foi sumindo a maior parte destes fenômenos, porém não inteiramente nem todos, ficando ainda alguns continuando a batalha. Pelas 10 horas tornarão outra vez ao combate com a mesma fúria que antes mostravam, permanecendo nela até as 11h30. Perto das 11 apareceu outro corpo de luz redondo, quase tão grande como o sol, quando nasce, mas não tão claro, ainda que não dava tão pouca luz que não pudesse uma pessoa de 60 anos ler sem óculos a sua Bíblia. Olha que legal. Ou seja, apareceu um outro fenômeno de luz denso, brilhante. A noite estava quieta e serena, que não sentia o bafo do vento. Começou a nordeste e foi discorrendo obliquamente pelo oriente até o sudoeste. Tudo a referido foi visto de 1000 pessoas chamando umas às outras, todas cheias de espanto, de medo, cuidando ter chegado o dia do juízo final. Assim se escreve na Gazeta Flamenga de 20 de março, em Amsterdã, na Irlanda. 20 de março na Irlanda, em 1713. Então isso aqui é um jornal original descrevendo objetos voadores não identificados em 1713. O que pode ser isso? E aí eu deixo a pergunta aberta. 300 anos depois temos muitos relatos, né? Parecido com esse aí. Até hoje se vê em relatos, isso, né? De bolas luminosas. Fica só no relato, né? E na área 51? Tem um que é lá? Então, eles dizem que um corpo alienígena foi trasladado para um lugar chamado Fazenda, que na teoria é a atual área 51, e que lá eles fizeram uma engenharia reversa num objeto voador não identificado, seria uma nave espacial no caso. Isso foi depois compartilhado por um cara chamado Robert Lazar, né? Robert Lazar, que é um cara que tem até um documentário na Netflix sobre isso. E ele parece muito convincente do que ele viu, né? Um objeto alienígena que teria sido, enfim, que trouxe esses seres para a Terra. A minha opinião, eu sou cético quanto a isso. Eu acho assim, existem planetas muito parecidos com o nosso. E o mais próximo chama-se inclusive Próxima B, que está a 4 anos-luz de distância. Significa que você precisa viajar à velocidade da luz durante 4 anos para chegar nesse lugar. E não necessariamente quer dizer que tem vida inteligente. A gente está falando de um planeta que existem chances de ser um planeta habitável. Ele está bem longe.
Nós não temos tecnologia hoje para chegar à velocidade da luz. Aliás, Einstein disse que é impossível viajar à velocidade da luz. Então, se for uma raça muito inteligente que consiga viajar rapidamente, que não seja talvez a velocidade da luz ou próximo dela, ou tenha descoberto um sistema de dobra como no Star Trek, alguma coisa assim. Não assistiu Star Trek. Eu gosto de provocar. Depois que você falou que ele não vê filme nenhum, eu provoco. Isso aí é o seguinte. Não, só um parênteses. Isso aí é porque antes de iniciar o podcast, nós brincamos dizendo que o convidado que fica perguntando, filme. Eu sempre falo que não. Aí ele sacana, tá caprichando, continua. Até porque o papel inteligente aqui é seu, né? Pra então, animar um pouco a galera que tá nos vendo. Tamo bem, fica tranquilo. Mas o sistema de dobra é um sistema que diz que você... É uma tecnologia em que você curva o universo. Assim, o universo ele tem matéria escura, descobriram, né? É uma teoria aí da matéria escura. Então você curva e aí a nave, por exemplo, deslizaria nessa curva. Você curvando a matéria escura, você consegue voar mais rápido e sem depender tanto de combustíveis fósseis. É um outro sistema. E é de fato, a nossa civilização ela está muito limitada a descobrir o universo por causa da limitação do combustível fóssil, né? Nosso combustível ele acabou, é um problema, né? Então, as sondas a gente manda pro infinito, ela vai na inércia, mas é ali, né? Não tem gente dentro. Para conhecer o universo você precisa ter combustível, você precisa poder se guiar ali de vez em quando. E combustível acaba. Uma civilização extremamente inteligente, capaz de ter uma espaçonave que não dependa de fatores limitantes, que conheça capacidades técnicas de falar, ali tem vida, vamos até lá. Chegar e não saber pousar aqui, pô, com toda a tecnologia que o cara tem, a parte mais fácil que é pousar, ele tem dificuldade, tipo, ele se esborracha do chão. Eu já acho meio esquisito. Aí a gente tem descrições de que nem o ET de Varginha, que era peludo, e tinha cheiro, dente de Drácula, essas coisas eu já acho muito folclore. E o Bilu? Acho que isso também não combina com seres inteligentes. O que você acha do Bilu? Eu nem sei o que é Bilu. Tá vendo aí? Ele tem alguma coisa que ele não sabe. Ou ele não entendeu a minha língua presa, né, mano? Volta. Bilu, eu acho que ele não entendeu sua língua presa. É, o ET Bilu. O ET Bilu, então, não sei o que é. Já me falaram de ET Bilu, não sei. Pô, mas tu não assistiu isso? Não, o que é o ET Bilu? Não sei o que é ET Bilu. É algum documentário científico? Não, científico é o quê? Não, seria o ET aqui, né? É um experimento onde o ET... Com esse nome, ET Bilu, já não levo muita fé já. É a versão brasileira, né? Eita, mas eu não vou tentar te explicar, não. Tu é um camarada que gosta de pesquisar. Se tu tiver interesse, vai lá, porque eu não tenho propriedade para falar e representar bem quem acredita no ET Bilu. Então, eu gosto de conversar com ufólogos. Eu tenho a mente aberta, não tenho problema de receber informações. Agora, eu vou pegar as informações, vou deglutir elas do meu jeito, né? Absorver o que eu acho que vale a pena e o que eu acho que viajou demais, eu descarto. Sim. Você falou ET Bilu, só com esse nome eu já tô muito cético com relação a isso, né? Porque chamar o ET de Bilu já tá muito fofinho esse negócio, parece um cachorrinho de estimação. Não, cara, enfim, teve até um... Né, tem um camarada aí, como que eu falo isso de forma que eu não quero representar mal, mas teve reportagem, até teve a participação do Danilo Gentili, aí ele ridicularizou o negócio, né? Aí quem acredita achou que isso aí foi... Mas como é que é? Entrevistaram o ET Bilu, é isso? Em tese... Ele foi no Danilo Gentili? Não. Mano, volta, me ajuda aí, mano. Tá ficando engraçado isso aqui, meu. Cara, o ET Bilu. Rapaziada aí, nosso convidado vai ficar puto comigo que eu não tô sabendo passar o peixe. Pois é, a gente corre esse risco, né? Eu tirei sarro que ele não vê filme, ele tá tirando sarro de mim. Não, agora. Então, a história que ronda o ET Bilu ali, que eu fiquei sabendo, é que algumas equipes de reportagem foram até lá e tal, aí o pessoal até fez um meme até onde ele estava, né? Eu não sei exatamente onde ele estava. Tem uma cidade, né?
que é propícia, né? Pra aparições, né? Caralho, que merda. O pessoal toma aquele chá de... Ah, mano, pesquisa essa, porra. Tu não gosta de pesquisar, porra? Mas vai lá, faz teu trabalho, porra. ET Bilu não ia perder tempo pra pesquisar. Tá vendo aí? Tu tá sentindo Glauber por um minuto, ainda que seja qualquer merda, né? Acho que não vale a pena pesquisar ET Bilu, cara. Vou te mandar um link pra tu pelo menos assistir. Bilu Teteia. 5 minutos, né? Tá. Tu não vai precisar pesquisar muito.